Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui quem fala é João Cafuso, desta vez nesse clima arborizado, natural, para homenagear o meu convidado do De Carona com a Unidas desse episódio, Gustavo Ziller, 26º brasileiro a subir o pico do Monte Everest, um cara que fez isso depois de se tornar montanhista aos 40 anos quase. Ele deu um piripaque no trânsito de São Paulo depois de vender uma grande empresa na sua carreira executiva que estava super próspera, mas ele entendeu que a relação que ele tinha com o trabalho não estava boa e isso fez com que ele mudasse de vida, se dedicasse ao esporte, à natureza e à transformação. Um palestrante fantástico e um belo convidado. Se quer saber mais dessa história, fica aí que o episódio está incrível. Beijos! Maio de 2012 que eu tive o episódio de desmaiar dirigindo carro no trânsito de São Paulo. A minha geração considera aceitável você ter alguma coisa depois dos 40. Né? Você considerável. Okay. Alguma coisa de saúde. Saúde. Entendi. Né? Porque pra gente 40 anos já era uma coisa assim, pô, o cara tá ficando velho. E eu tive com 37 anos, isso me assustou muito, né? Eu não cheguei a infartar, mas eu tive um desmaio, né, cara, dirigindo o carro. Imagina. Podia ter matado alguém na rua, né? Tava sozinho no carro. Meu Deus. E aí um motorista de táxi sacou que você tava em outro planeta. Em outro planeta. Aí o meu carro foi reduzindo, até o momento que o carro parou. Você tava dirigindo, né? E o carro era automático, né? Esse motorista de táxi parou meu carro direito, porque eu fui apagando, ele encostou no meio-fio, e aí ele, quando você tá no automático do carro, né? Se o carro não tem aquela função de hold, que quando você para, ele freia para você, o carro continua acelerando devagarzinho, né? E é o caso. E aí ele ficou travado assim, foi um susto... Com sorte. Com sorte, Com o olhar do anjo da guarda. Total. Beleza, aí esse cara te viu e a história que... Aí você acordou no hospital no mesmo dia. Puta, não lembro se foi no mesmo dia, João, mas eu acho que foi, porque... Eu não fiquei tipo uma semana no hospital, eu fiquei tipo uns 2 dias só. Eu fiz os exames, constatou que não era infarto. Os exames obviamente estavam todos errados, né? Tudo ruim pra caramba. E aí recebi alta. Aí esses exames, aliado com as consultas que eu fiz depois com psicólogo e o médico que eu fui consultar com o neurologista, aí que eles falaram, não, cara, você tá com uma estafa radical, que hoje a turma já tem um nome para essa condição que se chama burnout. Na época, a OMS ainda não reconhecia o burnout como uma doença, eu não sei se fala doença, né, como uma situação relacionada ao cérebro e ao sistema nervoso. Eu lembro que ela a não OMS estava catalogada. Não estava catalogada. Eu lembro que a OMS anunciou isso como mais uma doença do cérebro, né? Do sistema nervoso, alguns anos depois. As pessoas estão diagnosticando de burnout coisas que não necessariamente são burnout. Coisas que não necessariamente são burnouts. Pode ser um cansaço extremo, que ele não toma conta de você por um longo período. Pode ser uma tristeza momentânea, né? Outro dia eu ouvi uma entrevista muito massa. Eu não vou lembrar o nome da autora do livro, mas naquele podcast, O Assunto, né? E falando agora do burnout materno. E essa pessoa, podcast incrível, e fala dessa história do burnout das mães, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que está muito relacionada à vida moderna, a essa vida de volume de estímulos, volume de informação, volume de compromisso. Para as crianças, né? Hoje as crianças precisam ser super crianças, né? O filho do rico ou da classe média alta já sai da maternidade matriculado em aula de mandarim, aula de não sei o quê. A agenda com 3 anos ele tá querendo ser bilíngue. Agenda de executivo, sabe? Sim. E a gente, isso na verdade atrapalha o desenvolvimento da criança, né? Não tá ajudando em nada. Então, eu acho que é uma coisa da vida moderna, né? Da vida de hoje, né? Do século XXI. E o que você estava sentindo na época? Você estava trabalhando demais da conta?
Ô João, depois a gente, em conversas com terapeuta e tudo mais, eu percebi que o meu problema não é o trabalho e não é o volume de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Uhum. O meu problema foi muito mais onde eu estava, o momento ambiente que eu estava vivendo, o ecossistema que eu estava vivendo e, obviamente, o jeito que eu estava trabalhando, que não tava legal. O que eu acho essa história mais incrível é justamente porque ela sintetiza. Acho que por isso que também a sua palestra é tão legal, né? Porque ela realmente conta uma coisa que é muito de todo mundo que está vivendo essa história, que é querer empreender, ter uma ideia, montar uma empresa com seus amigos, essa é a sua história, né? Eu acho legal, continuo fazendo isso, eu gosto, mas hoje eu digo o seguinte, cara, essa história de equilibrar trabalho com a vida pessoal é uma lorota, é uma balela. O trabalho nunca deve ser mais importante que a sua vida. Nunca, ponto. Sim. Então não existe equilíbrio. O trabalho ele é menos importante que a sua vida. Eu não estou dizendo que o trabalho não seja importante, percebeu? Claro. Mas ele definitivamente é menos importante. Você chegou nesse lugar coroado, que todo mundo quer chegar, e em vez de ser incrível, foi incrível e terrível. Exatamente. E isso te forçou a melhorar. É por isso que eu falo que o burnout, normalmente ele está vinculado, né, uma pessoa que está passando por esse processo, a uma estafa que tem raiz na forma de trabalho, na forma de se relacionar com o trabalho. E aí vamos colocar a palavra trabalho numa visão mais ampla também. Porque a mãe que está ali no puerpério, amamentando, etc., é um trabalho. Né? A pessoa que está tira o dia para estudar é uma forma de trabalho. Então, o jeito que você lida com isso é a raiz da sua infelicidade, entendeu? Ou da sua realização. Da sua realização, exatamente. E o que aconteceu depois que um taxista te levou para um hospital? Cara, eu assim, pragmaticamente falando, eu tive alta, fui para casa e vivi aquele momento do limbo em que você acha que a vida está perdida, né? Eu com 37 anos de idade, a sensação que eu tive foi que eu quase morri. Falei assim, cara, o que me resta, né? Não me resta nada. Agora acabou minha vida, não vou voltar a trabalhar direito, não vou fazer direito, etc. Entendi. Então foi um processo de, ali nos primeiros dias, ou talvez nas primeiras semanas, um processo de reflexão mesmo, né? Eu fui fazer terapia. Mas era uma sensação de fracasso? Uma sensação de fracasso. Essa é a palavra. E aí, quando que veio a ideia de virar atleta? Não foi uma ideia da noite para o dia, Uhum. Foi uma ideia que foi construída, mas alguns amigos começaram a me incentivar a fazer uma viagem para o Nepal. E aí eu acabei indo para o Nepal, para uma região que chama Annapurna, o Circuito Annapurna, que é a 10ª montanha mais alta do mundo. E eu fui fazer um trekking até o campo base dessa montanha. Isso foi em 2013, abril de 2013. Só 7 meses depois do diagnóstico de burnout, de que eu estava na cama do hospital. Era um pouco de desconectado que você estava vivendo e reconectar com você. E ter um objetivo e tentar gostar desse objetivo. Então, como eu tinha um objetivo e eu estava completamente zoado, eu precisava me preparar para ele, aí, poxa, eu tive médico me ajudando, nutricionista, preparador físico. Aí eu entrei nesse processo de ter algo, de ter uma luz ali no fim do túnel. Aí no Nepal eu tive acesso aos montanhistas e aos escaladores incríveis. Aí comecei a ficar amigo deles e falei, pô, quem sabe eu não volto para a natureza, né? Mountain bike, trail run e por aí vai. E esse tipo de procura que foi me colocando no esporte. Quanto tempo depois do burnout que você virou para você mesmo e falou, vou montar um projeto para apresentar para alguém para escalar montanhas? Foi quando eu voltei do Annapurna.
Eu escrevi então um livro. imediatamente. Em abril de 2013 eu fui para o Annapurna, voltei, escrevi o meu primeiro livro, que eu escrevo para os meninos contando essa história, para eles conhecerem saberem o que aconteceu comigo. Chama Escalando Sonhos. E o último capítulo desse livro é a ideia de uma série de TV. Aí eu escrevi o roteiro para a série de TV, consegui conversar com uma pessoa do canal Off, que na época era diretor executivo do canal, Guilherme Zataro, um super amigo hoje. Ele adorou o roteiro, falou, cara, incrível, então bora fazer. Quando ele falou bora fazer, até engraçado que nessa reunião ele falou assim, quando que você começa? Eu falei, bom, agora você me dá 1 ano para eu treinar. Ele falou, por que você não tá? Não, nunca escalei. Você tava com 38 ou 39? Eu tava com 38. Então eu passei 2014 todo treinando, e a primeira montanha que eu fiz para o projeto da televisão, 7 cumes, foi o Aconcagua, em fevereiro de 2015. Então, tem 8 anos da primeira montanha. E dessa conversa no canal Off, um pouquinho mais, porque, assim, eu fui lá sem a menor possibilidade de ser o cara que ia subir o Everest e tal. Tanto que o projeto, né, o programa todo tem isso, o roteiro tem isso, né? Aí, 1 ano depois, eu consigo fazer a primeira montanha. A Patrícia fala uma coisa linda, que ela fala assim, o Gustavo, o problema dele não era com o trabalho, ele estava triste. Ele era um cara triste e não é uma tristeza que a gente tem de vez em quando, que é importante, né? É importante a gente ficar triste, né? Claro. Cara? Mas ele era um cara... Você estava cultivando a tristeza. Uma tristeza. E ela sensivelmente sacou isso. Você estava ficando mais triste, né? Não era uma coisa... Porque o jeito saudável de lidar com o sentimento é nós estamos na alegria, a gente comemora, daí a pouco ela vai passar. Isso aí. E se tá triste, você chora, daí a pouco vai passar. A gente tem a Yara agora, que está morando fora para estudar. Eu fiz uma coisa com ela que assim, eu escrevi para ela 2 cartas à mão para ela ler no avião. E aí eu fiz 50 bilhetinhos que eu espalhei e escondi na mala dela. Ela descobriu agora e está achando bilhete para tudo quanto é lado. E um dos bilhetes que eu falei com a Yara foi assim, minha filha, você vai ter momentos de alegria, de muita alegria, momentos de tristeza, momentos ruins e momentos desesperadores. O importante é você saber que todos eles passam. E você tem que ficar focada em ter bons momentos. Porque ficar feliz sempre é impossível. Mas bons momentos é legal, a gente pode ter bons momentos. E a gente pode construir eles, né? Exatamente. Mas assim, num dia desesperador, imagina que você vai dormir e vai acordar no dia seguinte, e esse dia pode ter mudado completamente. Mas você ainda está empenhado em ter um bom momento. É isso aí. Ano passado você escalou o Everest, é isso? 2021. 2021, tem 2 anos. 2 anos. Você vai voltar? Vou voltar. Quando? Ano que vem eu vou pro... Era para eu estar lá agora, mas eu tive uma pequena lesão. E aí eu não viajei pro Nepal esse ano, mas era para eu estar lá escalando o Manaslu, que é uma montanha de 8.000 metros. Ano que vem eu volto em abril. No meu planejamento tá para escalar mais uma montanha de 8.000 metros. E em junho do ano que vem, maio, junho, Denali de novo, que é a montanha que eu já fui 3 vezes no Alasca e ainda não consegui passar pelo topo. É verdade. Aí ano que vem eu tô pensando em fazer 3 escaladas, essa do primeiro semestre. Você nunca deu sorte? Foi janela, foi o quê? Primeira vez foi preparação física insuficiente, preparação psicológica insuficiente, aliado com a janela ruim. Ok. A segunda vez foi literalmente... a janela de clima propícia para você conseguir subir uma montanha. A segunda vez, em 2022, foi a mesma coisa, mas não comigo. Integrantes da minha equipe não estavam se sentindo bem durante o ataque ao cume. E aí a gente teve que voltar porque o tempo poderia mudar a qualquer momento. E esse ano, que eu voltei para o Denali, eu não tive nem chance de sair do campo base, porque o clima estava horroroso, muito hostil, muitos acidentes. Quando o Gustavo Ziller fala que o clima estava muito hostil, time, o clima deve estar muito hostil. Estava muito hostil.
E aí eu voltei para trás, não quis continuar com a expedição. A tal da responsabilidade. Exatamente. E então, real, é um problema de clima. O trem lá é brabo. O trem lá é brabo. Denali é brabo, brabo, brabo. Além de ser uma montanha técnica, é uma montanha bem braba. Pessoal, infelizmente tudo que é bom acaba, esse papo tá maravilhoso, mas a gente pode seguir acompanhando o trabalho do Ziller pelo G Ziller em todas as redes sociais, e você também pode curtir mais de Carona com a Unidas ou no Instagram da Unidas ou aqui no canal do YouTube. Segue meu trabalho também, a gente segue se falando, e até o próximo De Carona com a Unidas.